E aí, vamos falar de cramunhão? Cramulhão? Qual será o certo? É mito? É real? É fato? Ou é fake? Vamos bater um papo sobre esse assunto que tá mexendo com a cabeça do pessoal. Vem comigo. E aí, pessoal, agora sem personagem, já foi a introdução aí. Vamos falar desse assunto? Bom, em primeiro lugar, tem um pouco de verdade, tem um pouco de realidade, tem um pouco de magia aí no personagem, tem um pouco de esotérico em tudo isso, tá? Tem um pouquinho, sim, de realidade esotérica nesse personagem. Tem um pouco de folclore, tem um pouco de desinformação, tem um pouco de informação, tem de tudo. Vamos esclarecer isso daí rapidinho, sem frescurinha, tá? Para que vocês fiquem informados e não saiam falando besteira por aí. Fato 1, o mais importante de todos. O Cramunhão, essa figura, esse personagem, esse ser, essa entidade, não é o demônio, não é o diabo, não é Satanás, não é Lúcifer, não é nada disso, tá? A princípio, tem 4 histórias misturadas aí para chegar nesse personagem, nesse fato, que os autores da ficção se baseiam naquilo que existe no universo magístico, naquilo que existe em algumas mitologias e tradições, junta tudo isso daí e monta o personagem. Que são, em primeiro lugar, para quem não sabe, o Cramunhão ou Cramulhão, né? As duas pronúncias estão corretas. Original, ele vem da história do diabinho na garrafa. Ele não anda solto por aí, ele não fica do seu lado. Entretanto, a gente vai descobrir que o nome verdadeiro disso é servidor astral, servo astral, tá? É um ser, uma criatura, uma entidade que trabalha para nós com um fim específico e não é um demônio. Mas a princípio ele vive preso a um objeto, principalmente uma garrafa. Sim, uma garrafa. Tem pelo menos 3 lendas aí, que são as 4 histórias que eu falei que estão misturadas. 3 delas são lendas e a última é um pouco mais religiosa, que é o que está sendo mais abordado na ficção no momento e é o que menos tem a ver com essa história do Cramulhão. Mas a gente vai entender tudo isso. Vamos lá. Primeira lenda. Quando a gente fala de garrafa, de criatura presa na garrafa e que atende os nossos pedidos, que nos dá riqueza, que nos dá fama, o que vocês lembram? Gênio. Precisamente. Aliás, essa palavra gênio é uma tradução horrível. O nome original é Djinn, tá? D-J-I-N-N, Djinn, que porcamente foi traduzida pelos portugueses como gênio, mas não tem nada de gênio. A princípio, esses seres da mitologia islâmica, tá? Lá do Oriente Médio, eram criaturas que estavam presas dentro de garrafas, de vasos, de jarros, de ânforas, do que fosse. E em troca, começa aí a questão dos favores, e em troca da sua libertação, da sua liberdade, concedia um favor ao seu amo, ao seu mestre, né? Essa questão do servidor tem muito a ver com o mestre. Você é o mestre da criatura e não o contrário, tá? Então começa por aí. Essa é a primeira lenda, que vem do gênio preso na garrafa, que concede um favor, um pedido, às vezes 3, porque as histórias são muitas, para o seu mestre. Essa é a primeira lenda que está associada aí à questão do Cramunhão. Presta atenção que você já vai entender. A segunda e a terceira são parecidas. São criaturas que são capturadas e colocadas na garrafa. A primeira seria o Saci. Sim, o Saci. Essa lenda que o pessoal diz que é brasileira, que quer colocar como mestre do folclore. Aliás, querem derrubar o Dia das Bruxas, que é maravilhoso, e colocar o Saci como se fosse algo nacional, que não é. Veio trazido lá de Portugal. E os portugueses já tinham importado dos irlandeses, tá? O Saci é uma mistura ali do Leprechaun com duende,
com uma outra criatura do folclore próprio português, que é um duendezinho de gorro vermelho que tem poderes e, ao ser capturado, empresta os seus poderes em troca da liberdade de novo. Perceberam a ligação com o Djinn? Troca da liberdade. Em todas as histórias vai ter essa questão do favor, de troca de favores, inclusive quando a gente chegar lá na realidade, no que não é lenda, no servo astral. Mas vamos lá. Terceiro fato, ou terceira história associada. A gente já falou do Djinn, do Saci. O terceiro é de fato o duende. É guardar o duende dentro da garrafa. Em alguns lugares chama-se de garra duende, misturando a palavra garrafa com duende. Alguns elementalistas, que são magos que trabalham com os elementais, condenam essa prática porque eles dizem que é cruel você prender um duende para que ele te faça um favor, sendo que os duendes são criaturas invisíveis, tá? Você não vai filmar o duende na sua casa, porque ele está morando lá no plano astral, ele não está morando aqui no plano físico, mas eles estão presentes em alguma dimensão. São criaturinhas aí que fazem favores para você em troca de uma bala, de um copo de leite, de uma moeda. Então eles consideram muito cruel você guardar ele na garrafa e, em troca da liberdade dele, você pedir um favor. Mas isso é coisa para esse tipo de bruxo, não é questão aqui do nosso canal. Eu estou mais aqui para esclarecer os fatos, desmistificar, trazer um pouquinho de conhecimento, para ninguém ficar falando bobagem por aí. Mas enfim, a quarta história, como eu disse para vocês, que é o que está mais associado a esse personagem que a gente tem visto aí na ficção, é o Diabinho da Garrafa, tá? Vocês já devem ter visto em outras obras o Diabinho da Garrafa, que é a mesma coisa. É uma criaturinha criada dentro da garrafa e ela é obrigada a entregar os seus poderes porque o seu mestre detém a garrafa, detém a tampa e ele não consegue escapar. Então, sonhando aí com a sua liberdade, com a sua vontade de sair, ele vai concedendo seus poderes, trazendo fama, riqueza, etc, etc, para o seu mestre, sonhando que um dia vai ser liberto. Disse, né, comenta-se, que para você obter um diabinho na garrafa, você tem que conseguir uma galinha preta, começa aí já a mistura com coisa do mal, com demônio, com macumba. Aliás, esse é o nome errado de tudo, né? Porque a gente já sabe que macumba não é o nome da prática, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quiser saber, comenta aqui, tá? E aí diz que você precisa de uma galinha preta que nunca tenha botado e o primeiro ovo que ela botar tem que ser seu. E você vai carregar esse ovo com você dia e noite, noite e dia, chocando ele dentro de uma parte do seu corpo, ou embaixo do braço, ou na virilha, ou dentro da sua roupa, dentro do seu bolso, e você vai carregar até que o ovo se parta naturalmente. E dali você coloca uma garrafa perto para o diabinho entrar e tampa. Dali em diante, o diabinho que você chocou, que na verdade não tem como você chocar um diabinho se você é um humano, mas enfim, não sei porque as pessoas chamam de diabinho, isso daí deve ser coisa da época da Santa Inquisição, Tribunal de Bruxa e etc, que tudo que era mágico era diabo, tudo era demônio, tô nem aí pra essa gente. E aí você aprisiona ele na garrafa e vai fazendo os seus pedidos para ele te servir, tá? Tudo isso aí é o que a gente tem de lenda. E toda lenda, todo mito é baseado em alguma cultura, em alguma pontinha de verdade. E de onde vem isso? Vem dos servidores astrais. O que é um servidor astral? É uma criatura que pode ter duas origens e ela realiza trabalhos para você muito específicos em troca de presentes. No caso do servidor, nunca é em troca da liberdade. Você não aprisiona um servidor astral, tá? Prometendo a liberdade, escravizando ele para que ele te conceda alguma coisa. Não. Você dá algo para ele sempre e ele te dá alguma coisa. Com certeza. É por isso que lá na obra de ficção foi associado com o pacto. Mas o cramulhão, não tem nada a ver com essa história de pacto, tá? O pacto é uma outra questão, mas como o pacto envolve sangue, sacrifício, foi associado também com essa questão. Porque tudo é uma troca de presentes.
E essa questão do pacto está muito presente na cultura, em livros, tem lá no Shakespeare, tem lá no Goethe, na trajetória do Fausto e etc, etc, etc. Essa questão de pacto está muito presente na cultura e o demônio que a gente acaba agregando nesse pacto troca favores com a gente em troca ou da alma, ou da sua vida, ou da vida de um ente querido, ou da vida de um animal, ou do seu sangue. Sempre envolve um sacrifício muito pesado quando se trata do pacto com um demônio. Mas enfim, isso tudo é mistura, é confusão. O servidor astral em si, que é o que nos importa magisticamente, é uma criatura que te serve por um tempo. Ele está sim associado a um objeto, mas não preso em um objeto. Qual é a diferença? O objeto do servidor pode ser uma pedra que fica no seu altar, uma concha, uma pena, depende do elemento a qual esse servidor está associado, se for um elemental, ou pode ser um boneco, uma imagem, uma estátua, o que for. Pode ser um sigilo, um selo, tá? Um amuleto. Esse servidor está associado a um objeto para que você tenha visão, porque ele não tem um corpo físico, é uma criatura do plano astral. Veja que não é nem do plano espiritual, porque ele não é um espírito, ele nunca teve um corpo, ele nunca encarnou nessa dimensão, ele não viveu entre nós. Ele é uma criatura puramente astral, feita só de energia, ele não tem corpo físico. As pessoas mais sensíveis vão poder enxergar, vão poder ver, vão poder sonhar com ele, vão poder conversar, mas não passa disso. As pessoas comuns não vão nem chegar a ver, escutar, conversar, não vão nem poder ter contato com um, nem pedir favores. Mas essa criaturinha vai existir no plano astral, vai executar favores para você. Se você quer um vídeo ensinando a fazer, tá? Servidor astral, já vai comentando aqui, vai pedindo que a gente pode realizar o seu desejo. Olha eu fazendo o papel de gênio. Mas vamos explicar o que é o assunto, porque o vídeo está começando a ficar longo. E aí esse servidor astral tem dois tipos. O primeiro, você vai criar ele a partir da sua própria energia e da natureza. Uma criatura que não existe, você vai descobrir a forma, o nome, a função. Tudo vai partir de você e ele vai ser um servidor novo, novíssimo, vai servir somente a você. Ou existem outros servidores que já estão por aí, que já trabalharam para outras pessoas, que você pode evocar, solicitar o seu trabalho por um tempo e depois ele vai embora. Então existem todas essas questões. Não é para sempre, ele não é o seu escravo definitivo. Ele não pede um pagamento de sacrifício. Ele não está preso a você, ele não é o seu escravo. Vocês trocam favores por um tempo e você o alimenta. A maior parte dos servidores astrais são alimentados com doces, com frutas ou com velas, incensos, às vezes somente com o pensamento e com a oração ou com os seus sonhos, com a sua energia. Você o alimenta constantemente. Ele cumpre tarefas que você não pode cumprir, porque você tem limitações físicas. Ele vai aonde você não pode ir, ele vê o que você não pode ver, quase como um familiar de bruxa, que é um assunto top para a gente falar também em outro vídeo. E depois que ele cumpre essas determinadas funções, ele desaparece. Entende? Ele se desfaz ou vai embora. Ficou claro? Espero que sim. Se vocês gostaram do assunto, quero que vocês deixem marcado nos comentários o nosso número de sincronicidade que conecta todo mundo nesse canal, que é o 33. Comentem aqui 33 se você gostou, é fácil de comentar e rápido. Fique inscrito no canal para mais conteúdos desmistificadores como esses. Luz para vocês, a gente se vê nos próximos vídeos. Gratidão!